Duarte diz Conversas de Biberon. Bem-vindos à Conversas de Biberon. Hoje tenho comigo a Ana Patrícia, que é enfermeira e tem uma pós-graduação em sono infantil e da adolescência, certo? Certo. E mais alguma coisa que tu fazes também nesta altura? Sim, eu tenho outras formações também dirigidas para o sono na infância e na adolescência, e agora estou também a fazer mestrado e especialidade em saúde infantil e pediatria. Todo o mundo da criança e do bebê. Todo o mundo da criança e do Como bebê. é que começou esta tua assim, paixão pela parte específica, na parte da criança e nomeadamente aqui, por exemplo, na questão do sono? No sono. Então, eu já na altura do curso de licenciatura base, eu gostava muito da parte da saúde infantil. E digo da saúde infantil mesmo mais da parte da promoção da saúde, não propriamente a parte do internamento da criança doente. Obviamente que isso também é muito interessante, mas a mim sempre me chamou mais a atenção a parte da promoção da saúde da criança. Comecei neste mundo aqui muito mais pela parte do aleitamento materno. Acompanhava algumas famílias, eu também sou conselheira de aleitamento materno e enquanto enfermeira comecei a trabalhar mais nessa área e depois comecei a perceber que realmente o sono era aqui uma grande questão. E era aqui uma grande fonte de dúvidas, de preocupações, de ansiedade para os pais, e foi aí que eu comecei a perceber, ok, as ferramentas que eu tenho não me chegam, portanto eu tenho que ir saber mais. Comecei por fazer alguns cursos de curta duração, depois comecei só para ter aqui algumas ferramentas, só para ter aqui algumas informações, entretanto comecei a perceber, ok, eu gosto mesmo disto. Então fiz a pós-graduação, comecei a fazer também algumas formações mais longas e que me conferiram aqui uma maior capacidade, uma maior competência para trabalhar estas questões, e foi assim que eu comecei a investir e agora sem dúvida que é a área que eu mais gosto. E que te apaixonaste Sim, pelo dúvida. sono. Sem dúvida, foi assim um bocadinho por acaso, perceber, ok, eu preciso de saber mais sobre isto. E quando comecei a saber mais sobre isto, percebi, ok, eu preciso saber muito mais sobre isto. Aquilo que eu sei não me está a chegar. Então, comecei a procurar muito mais e depois eu adoro estudar. Então, como eu gosto e como este é o meu tema favorito, então é super fácil. Boa. Então, estamos aqui muito focados hoje na questão do sono. Gostava muito que tu começasses por me explicar como é que é estruturado o sono do bebê. Ou seja, quando ele nasce, se é igual quando ele é maior, ou seja, como é que é aqui estruturado o sono do bebê quando ele nasce? Em que é que consiste o sono aqui do bebê? Ok, isso é uma questão muito importante, porque é muito importante nós percebermos que realmente o sono do bebê é muito diferente do sono do adulto. O sono evolui ao longo de toda a vida, não é? Ele vai tendo uma evolução muito grande ao longo de toda a vida do ser humano, mas realmente ao longo da infância é assim uma evolução enorme, não é? O bebê, quando nasce, ele tem um sono diferente a vários níveis. Okay. Ele nasce com aquilo que nós chamamos um padrão de sono polifásico, ou seja, dorme por curtos períodos e desperta de igual forma de dia e de noite. Este é assim o padrão de sono do bebê. E para além disso ele tem uma arquitetura diferente do sono do adulto. O sono do adulto ele é estruturado em sono REM, sono não REM. Não é? Dentro do sono não REM nós ainda temos aqui 3 fases diferentes. O sono do bebê não, ele quando nasce tem 2 fases de sono. Okay. A fase de sono ativa, a fase de sono tranquila. Okay. Geralmente a fase de sono ativa é uma fase em que há mais esticulação, o bebê está mais agitado, digamos assim, há mais movimento, algumas caretas, tudo mais. A fase de sono tranquila é precisamente isso, é uma fase de sono mais tranquila, sem interrupções, em que ele está mais tranquilo, no fundo, é mesmo isso, não há outra forma. E ao longo da infância ele vai evoluindo de forma a tornar-se mais semelhante ao padrão de sono do adulto. Isto não evolui de forma, conseguimos perceber como é que ele evolui assim de forma típica, mas depois há sempre variações de acordo com a individualidade de cada criança. Uma criança pode precisar dormir
ou ter períodos de ciclos um bocadinho maiores do que outras? Ou como é que isso funciona? Nós temos aquilo que nós chamamos as recomendações de sono, do tempo de sono recomendado. Nós não temos uma hora típica, ou seja, não temos a dizer, aos 5 meses a criança tem que dormir X horas. Não, porque nós já reconhecemos a individualidade de cada criança. Nós temos aquilo que chamamos de intervalos de normalidade. Aos 5 meses, por exemplo, aos 6, aos 7, ao longo de toda a infância e ao longo de toda a vida, isso também é aplicado para os adultos, há aqui um intervalo em que a criança pode, é considerado saudável ela dormir X horas, como é considerado saudável ela dormir outras X, ok? E entre esses intervalos é considerado aquilo que nós chamamos como uma duração de sono saudável. No entanto, se sair desse intervalo, tanto para menos, podemos ter aqui uma situação que seja mais prejudicial, tanto para mais também é importante perceber o que é que se passa. No entanto, não temos uma duração em específico, temos um intervalo para também atender à individualidade de cada criança, que é importante. Ok. E aqui como é que nós, nestas fases do sono, podemos desconstruir aqui um bocadinho esta ideia dos picos de crescimento ou dos picos de desenvolvimento, no sentido de porque é que acontece haver alturas em que a criança parece que está mais agitada, que é mais difícil de dormir, que ele estava a dormir super bem e depois de repente passou a ter um sono super agitado, a ser super difícil de dormir. Porque é que isto acontece? É por estar em fases de sonos diferentes? É por estar neste período de transição de sono? Nós temos aquelas alturas típicas e que muitas vezes nós percebemos e ouvimos por aí falar das típicas regressões de sono. E o que é que isto é? E é importante nós desconstruirmos também isso e nós percebermos aqui o que é verdade e o que é que não é. Tipicamente, e se nós colocarmos numa pesquisa sobre sono infantil, vamos encontrar diversas regressões de sono, idade em que acontecem regressões de sono. Se nós pesquisarmos aqui conteúdo mais científico, não aparece assim tanto conteúdo acerca das regressões de sono. Aquilo que nós sabemos é que o sono é muito irregular ao longo da infância. Existem aqui alturas em que podem ser mais desafiantes, precisamente por alterações que existem no padrão de sono, quer por alterações que existem no próprio desenvolvimento do bebê. Podemos falar, por exemplo, aqui dos 4 meses, que é uma idade muito típica de muitas dificuldades para os pais. Sim. Geralmente o que é que acontece aqui aos 4 meses? E atenção, não é no dia que a criança faz 4 meses. É aqui um bocadinho que conta. Exatamente. O que é que acontece? A nível de sono, nós, quando o bebê nasce, tem aqui fases de sono que tipicamente é mais difícil despertar, ou seja, não é tão facilmente despertável pelo ambiente que o rodeia, ou seja, tanto a fase de sono ativa como a fase de sono tranquila são fases de sono em que tipicamente não é tão fácil esse despertar acontecer. Aqui aos 4 meses, mais ou menos, existe a introdução de fases de sono mais superficiais, em que o bebê nunca experienciou essa situação. Ele nunca teve uma fase de sono em que tão facilmente despertava. Então entra aqui essa fase de sono mais superficial e isso entra aqui para algumas dificuldades. Outra questão importante é que o tempo acordado que o bebê aumenta bastante. Aqui até aos 3 meses nós temos aquele tipicamente no máximo 1 hora. A partir dos 4 começa a aumentar mais um bocadinho e começa a ir até ao máximo de 2 horas, não logo aos 4, mas começa a aumentar progressivamente. E por outro lado, aos 4 meses nós temos aqui uma grande mudança a nível do desenvolvimento do bebê, que é o bebê que antigamente estava muito mais interessado na mãe, na maminha ou no biberon, mas muito pouco interativo, não é? A partir daqui começa a ficar muito mais interessado no meio que o rodeia, muito mais interessado em qualquer coisa que desperta a sua atenção no ambiente que o rodeia. O que vai acontecer é que, obviamente, isso vai se repercutir no sono. Para já, podemos ter despertares mais frequentes e tudo mais por aquela questão das fases de sono mais superficiais, depois pode ser mais difícil adormecê-lo precisamente por aquelas questões do ambiente que está à volta e do interesse que desperta esse ambiente. Sim. No entanto, é manter aqui os bons hábitos de sono, porque estas dificuldades tendem a ser aqui no momento mais adaptativo e depois tende a ser transitório. Tocaste aí num ponto que tem a ver com o tempo em que ele está acordado, que é um bocadinho as janelas de vigília, não é? Exatamente. O que é efetivamente uma janela de vigia? Então, nós chamamos janela de vigília ao tempo máximo que o bebê consegue estar acordado, no fundo, de forma saudável. A tolerância à vigília
ela aumenta ao longo do desenvolvimento do bebê, e quando ele é muito pequenino e recém-nascido, ele tem uma tolerância muito pequenina, efetivamente ele é aquele padrão que estávamos a descrever há pouco, ele dorme e desperta por curtos períodos, volta a dormir, e este tempo vai aumentando ao longo da infância, ok? E é importante nós irmos acompanhando esse tempo máximo acordado, também para não causarmos aquela típica situação de que vamos deitar antes de ter antes de ter sono, e portanto a janela de vigília é muito curtinha para a idade, nós vamos tentar adormecer e não dá, porque ele quer interagir, quer brincar e não está interessado no sono. Ou por outro lado temos o caso contrário, que se esticamos demasiado, depois vamos deitar excessivamente cansado, e há aqui uma maior dificuldade precisamente pela parte do cansaço acumulado ao longo do tempo de vigília. E já ser um aspecto de exaustão, não é? Exatamente. Uma pergunta de curiosidade. A janela de vigia, este tempo aqui, assim, mais ou menos de baliza, ao longo do dia ele é diferencial, ou seja, de manhã é esperado que a criança tenha uma janela de vigia mais curta e ao fim do dia uma mais pequena, ou como é que é este padrão ao longo do dia? Ok, não é sempre igual, isso é importante. Não é sempre igual, nós temos o tempo máximo, e esse tempo máximo acordado não deve ser ultrapassado ao longo de todo o dia, mas de manhã tende a ser mais curtinho. Ok? E às vezes os pais ficam muito preocupados porque dizem-me que despertou e ao fim de pouco tempo tem logo sono, se calhar o sono da noite não foi reparador, se calhar não tem muito a ver com a questão do sono da noite. Está mais relacionado com outro aspecto, que é o facto de a melatonina, embora tenha um pico durante a noite, não é? De manhã ainda pode haver alguma em circulação, pouquinha, muito pouquinha, mas pode haver. E por outro lado, não existe cansaço acumulado que existe ao final do dia, que geralmente tornam as últimas cestas ou adormecer para o sono noturno mais desafiante, ok? De manhã não existe. Por isso, geralmente a janela de vigília da manhã é mais curtinha. Mas depois tende a aumentar ao longo do dia e nunca ultrapassando aquele tempo máximo acordado. Ok. Então, é expectado que uma criança, por exemplo, de manhã possa ter um intervalo ali de 2 horas e depois ao fim do dia já sei se calhar 3. Sim, geralmente é sempre a primeira, entre o sono noturno e a primeira sesta, é sempre mais curtinha do que depois as restantes. Ok. E outra coisa, até que altura é que isso é um fator que nós devemos estar efetivamente preocupados com essa questão? Ou seja, ok, ele tem 10 meses, ainda é muito importante, mas se calhar com 3 anos ainda faz sentido? Ok, isso é importante, sim. Aqui, durante o primeiro ano de vida, faz sentido nós termos aqui atenção a essas questões, mas chega aqui a uma determinada altura, e estavas-me aqui a dar, por exemplo, o exemplo dos 3 anos. Aos 3 anos, uma criança não vamos estar a ligar às janelas de vigília, não é? No entanto, é importante que ela tenha horários e rotinas de sono definidas, não é? E que esses horários sejam cumpridos de forma regular. Ok? Ou seja, se me perguntares, mas ela tem que estar um mínimo de tempo acordado. Tem, obviamente, nós temos algo chamado pressão de sono, que nós temos que ir acumulando ao longo do nosso período de vigília para depois nos conduzir ao sono, e isso tem que estar assegurado, não é? No entanto, já não temos essa definição de janelas de vigília. Temos nós criámos, ao longo da infância da criança, nós fomos criando esta rotina de sono, não é? E esses horários têm que ser cumpridos de forma regular. Rotinas. Entra muito aqui nesta dinâmica da questão de quando deixamos de ter esta preocupação tão exclusiva com este tempo de que eles estão acordados. Sim. As rotinas é que vão marcar aqui um bocadinho o ponto. Sim, exatamente. Ter aqui um horário seguir. Regular para acordar, um horário regular de sesta, um horário regular para adormecer. E isto às vezes é uma questão importante, porque nós, quando falamos na saúde do sono, no sono saudável, nós muitas vezes pensamos, ok, dorme este X tempo, ok, estou descansada. E não é só isso, é importante, mas não é só isso que é importante. Nós temos aqui alguns critérios que são importantes para sabermos se o sono é saudável ou não. A duração é um deles, sem dúvida. A regularidade é outro. A distribuição do sono ao longo do dia é outro.
E temos aqui também a ausência de distúrbios de sono, por exemplo, também é importante. Mas a regularidade é um desses critérios para a saúde do sono, para o sono ser considerado saudável. E, portanto, sim. E quando é que nós devemos começar a implementar estas rotinas? Logo desde sempre? Há uma altura ideal? Quando é que estas rotinas assim... Ou o que é que consiste efetivamente estas rotinas? Porque as rotinas também podem ser uma coisa super simples, não é? Exatamente. Nós quando falamos aqui nesta parte do sono, nós falamos em rotinas quando falamos em horários. Ok? Horários, incluímos rotinas quando falamos num determinado horário para acordar, pronto. Por exemplo, agora todos os dias às 7, todos os dias às Exatamente. 8, isso é uma rotina de sono. Okay. Quando falamos, por exemplo, aquela parte em que às vezes falamos rotina de sono e dizemos sim, ele vai lavar os dentes, vestir o pijama, ir para a cama, isso são os chamados rituais. Rituais, ok. Fazemos aqui um bocadinho essa distinção. E há muito essa questão, essa dúvida de que nós sabemos que rotinas é muito importante para o sono, aliás, é muito importante para a criança, é muito organizador para a criança ter aqui um ambiente rotineiro, mas quando não é, porque é um bocadinho impossível a partir do primeiro dia criarmos logo rotinas. Isto porquê? Porque a nossa parte do nosso cérebro que está responsável por esse comportamento rotineiro, por essa parte da nossa regularidade do sono, chama-se núcleo supraquiasmático e começa a amadurecer a partir dos 4 meses, que é entre os 4 e os 6 meses. E, portanto, antes disso é muito difícil nós termos aqui alguma regularidade, ou seja, termos uma regularidade para despertar. Há dias que desperta a uma hora, há dias que desperta a outra. E até porque ali até aos 3 meses... recém-nascido ainda é aquela altura em que o bebê parece que ainda nem tem noção que está cá fora, exatamente. Ele ainda é uma extensão da mãe. Exatamente. E é muito difícil nós tentarmos, e se nós dissermos aos pais que é muito importante estabelecermos rotinas, mas não especificamos isto, que não é possível logo desde o primeiro dia, vai ser aqui um fator de stress, porque efetivamente é difícil, porque é uma questão de desenvolvimento cerebral, que não é possível. Sim. Mas achas que faz sentido, por exemplo, logo desde cedo implementar alguns rituais, por exemplo, dar o banho à noite, o banho ser sempre dentro do mesmo horário, eu acho que fazer... Se for organizador para os pais, ok, mas não é o mais importante nos primeiros 3 meses, não é o mais importante. Mas se for organizador para a família está tudo certo. Se for organizador para eles, ok, então é mais fácil para quando for importante já estar implementado, está tudo certo. No entanto, nós sabemos que com um recém-nascido, com um bebê muito pequenino, às vezes é um bocadinho difícil e se isso for um fator de stress para os pais não é todo o mais importante. Okay. Porque às vezes... eu falo por experiência, quando o Duarte houve uma altura em que estava um bocadinho mais difícil ali, nós percebemos que efetivamente algumas coisas do sono dele não estavam bem e nós procurámos ajuda. Eu lembro-me de pensar, nós já devíamos ter começado coisas antes e não sei o quê, e viver toda aquela coisa de se ele já tivesse implementado isto antes. E eu acho que às vezes a gente também se perde um bocadinho de efetivamente quando é que é suposto, lá está essa distinção de rotinas e rituais, porque ele ter rituais não significa que tenha rotinas. Exatamente, não é? ter um ritual ali quando desperta, quando vai adormecer, não quer dizer que esse ritual tenha que ser feito. É uma preparação para a criança saber que a seguir vai dormir, não é? Exatamente, ter ali um comportamento de segurança. Toma o banho, faz aquele processo todo e ele já sabe que aquilo é o processo para ele adormecer, a seguir e ir dormir. Exatamente. O meu filho já sabe perfeitamente. Quando ele acaba de jantar, a gente diz assim, está na hora de tomar o banho. E nos dizem que ele não quer ir para a cama, ele faz não, porque ele já sabe que a seguir vai dormir. Mas lá está, no nosso caso foi uma estratégia que nós utilizámos que o acalma, que resulta e que connosco resulta super bem. E aliás, está bastante estudado que a existência desses rituais pré-sono estão relacionados com uma diminuição da resistência ao sono, uma diminuição do tempo de latência, uma diminuição dos despertares noturnos até e tudo, porque há aqui diversos benefícios associados ao sono e não só, precisamente por esta componente de segurança que dá à criança. Faz sentido, pergunta só a título de curiosidade, mas faz sentido nós, por exemplo, quando vamos iniciar, lá está, aqui o ritual para a rotina, por exemplo, do sono noturno, a preparação do ambiente em si, por exemplo, diminuir o estímulo das velas, das velas não, poder pôr velas, mas diminuir o estímulo da luz e tudo mais, faz sentido aqui esta preparação? Faz sentido,
E eu diria que não faz sentido só quando chegamos à altura do ritual, faz sentido um bocadinho antes. Ok? Aqui, pelo menos 2 horas antes do início do sono, termos aqui atenção às brincadeiras, optarmos por brincadeiras menos estimulantes, mais calmas, mais tranquilas, e também à parte da luminosidade, ou seja, evitarmos completamente a exposição a ecrãs. Obviamente que isso para as crianças tem influência ao longo de todo o dia por todas as questões. Estar a ser uma coisa calma, para ele pode estar a ser super estimulante. Exatamente. Portanto, aqui, nessas 2 horas antes do sono, evitar a exposição a ecrãs e optar por luzes de espectro mais amarelo, alaranjado e menos intensas. Ok? Até se fala às vezes de luzes vermelhas. Sim, esse espectro mais quente. Esse espectro mais quente. E outra pergunta a título de curiosidade. Dormir com luz de presença, isto tem algum fator de... Sim. Para o sono do bebê? Sim. Da criança, neste caso? Sim. Às vezes até muito derivada da questão do medo dos pais para a criança estar a ver, ou da criança que... Neste caso, quando é criança um bocadinho mais velha, de ter medo do escuro e deixarmos a luzinha de presença acesa. Efetivamente pode haver alguma questão aqui com o aspecto do sono da criança? Sim, exatamente. Aliás, há bocadinho estávamos a falar dos aspectos do sono saudável e eu esqueci-me de um que é a qualidade. E a qualidade do sono é afetada precisamente pela luminosidade. Ok? E mesmo que seja a luz de presença ou tudo mais, aquilo que nós queremos num ambiente de sono é que ele seja silencioso, escuro, fresco, ok? Mas o escuro é muito importante. E temos aqui várias questões. Obviamente que e às vezes os pais perguntam-me, e se a luz for vermelha? Ok, a luz vermelha pode ser o mais apropriado para aquele ritual pré-sono, para aquelas 2 horas que antecedem o sono. Ok, se calhar está com luz vermelha 2 horas que antecedem o sono não é o mais ajustado para a dinâmica, claro. Mas ter aqui espectro mais quente nas 2 horas que antecedem o sono, mas efetivamente para dormir estar completamente no escuro. Há muitos pais que referem que precisam de ver, que precisam de ligar, por exemplo, para amamentar, para dar o biberon e tudo mais. Geralmente ter aqui alguma possibilidade que possam ir ligando e desligando, para não ser completamente a noite toda com a luz ligada. Ok? Mas... até porque em crianças mais pequenas pode ser um fator para ela despertar imenso. Sim, exatamente. Sim, principalmente naquela fase em que nós estávamos a falar agora, dos 4 meses, em que há um grande interesse pelo ambiente que o rodeia. Então, se ao despertar tem esse ambiente visível, então acaba por chamar muito mais a atenção. Ok? E, portanto, aí, mesmo quando a criança está a dormir, é importante ter um ambiente escuro para que seja promotor de uma boa qualidade de sono. Falando aqui um bocadinho na qualidade de sono, que já tivemos a falar durante este tempo todo, mas falando aqui nas associações que nós temos à questão do sono. Peguei aqui neste tema da luz, que há crianças efetivamente que precisam de ter a luz para se sentirem confortáveis e confiantes, não é? Aqui, mesmo naquela altura, aqui tipicamente a partir dos 2 anos, que surgem alguns medos, o medo do escuro, os monstros, aqui esta fase mais imaginária, não é? É muito importante que nós pensemos aqui, ok, de onde é que vem este medo, acolher o medo da criança, trabalhar um bocadinho esse medo da criança, contornando aqui um bocadinho essa questão também da luminosidade, porque é muito típico esses medos surgirem, é super válido, ok? Têm que ser acolhidos também. E agora, falando aqui mesmo nesta questão das associações de sono, o que é uma associação de sono? Tanto se fala da associação de sono, o que é então esta associação de sono? Em que consiste uma associação? Ok, então, associações de sono geralmente surgem neste âmbito de que é algo que a criança necessita para adormecer. Ok, ela adormece de uma determinada forma e necessita sempre dessa determinada ferramenta para adormecer. Para adormecer, para voltar a dormir nos despertares, para adormecer na sesta, no início do sono noturno, necessita sempre de uma determinada ferramenta para adormecer. E isso é aquilo que nós chamamos uma associação de sono. Okay? E a associação de sono pode ser xuxas, bonecos... Sim. Pode ser xuxa, mama, biberon, qualquer ferramenta que esteja externa, colo, embalo. E associações de sono? É um fator que pode prejudicar o sono do bebê ou não? Ou dependendo da situação? Depende muito da situação, ok? E também é importante nós referirmos que em bebés muito pequeninos é normal que eles recorram a ferramentas externas para adormecer, não é? Que não tenham capacidade de se regularem de outra forma sem ser com recurso à mama, ao colo, ao biberon, ao embalo, ok? Isso são questões mais tardias e às vezes nós temos muito essa questão de uma grande ansiedade para trabalhar as questões da autonomia de sono, não é? Logo desde muito cedo
E é importante percebermos que não é possível, não é? E essas questões da autonomia de sono, quando se tentam trabalhar de forma muito precoce, muitas vezes depois criamos aquilo que nós chamamos uma relação com o sono não tão saudável, ou seja, estarmos aqui a forçar uma coisa para a qual a criança ainda não tem capacidade, depois acaba por ser difícil para ele ter aqui essa relação de ir para o local de sono tranquilo, ir para o quarto descansado e gostar de lá estar e gostar de dormir, que é super importante. E até mesmo uma associação de sono a perceber que, no caso, por exemplo, de uma filha, ele precisa de Xuxa. O que nós fizemos foi nós ensinámos o Duarte a pôr a Xuxa. Começámos por várias Xuxas e durante o dia íamos ensinando ele a pôr a Xuxa na boca, porque o que acontecia ao início com o Duarte, quando fizemos a transição do quarto dele, foi que íamos muitas vezes lá só para pôr a Xuxa na boca dele. Ok. O que é importante é perceber se essa Xuxa, não é? No fundo, não está a provocar interrupções de sono. Okay. Embora ele as possa até resolver sozinho, mas se não está a provocar interrupções do sono dele. Se interromper, então já é um fator que temos que... Exatamente. Se faz sentido. Se é isso que está a causar que o sono não seja contínuo, ok? Então pode ser isso que... é assim que se tornam... associações. Ou seja, é assim que se tornam mais prejudiciais para o sono. Prejudicial é sempre uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque não é que seja prejudicial. Uma associação de sono só por si pode não ser prejudicial para uma criança e ser para outra, porque está a prejudicar a qualidade do sono dela. É quando causa, no fundo, aqui alteração na qualidade do sono da criança. E também quando a criança depois desperta, acaba por ir procurar aquela coisa que o conforta. A Xuxa, sim, a mama, exatamente. Nós temos aqui, seja, o nosso sono é estruturado em ciclos de sono, não é? O nosso e o das crianças também é estruturado em ciclos de sono. E entre um ciclo e outro, nós experimentamos um microdespertar. Neste microdespertar, a criança que tenha aqui uma associação de sono e que necessite dessa associação de sono para adormecer, necessita sempre de voltar àquilo que a adormeceu para continuar a dormir. Okay? E é assim que depois o sono pode ficar mais fragmentado por essa situação. Aqui também podemos abordar, não sei se neste caso achas que faz sentido, mas a questão de, por exemplo, de a criança adormecer ao colo e depois passar o melu. Ok, isso é muito frequente. E passado um bocadinho a criança acorda e nós... mas ela estava a dormir super bem. Sim, isso é muito frequente, porque o sono, e geralmente quando eu faço assim algum workshop para pais e tudo mais, eu começo por dizer o que é o sono e dou aqui algumas definições do que é o sono e geralmente digo sempre isto, que é um processo altamente reversível. Okay? E quando nós temos esse movimento associado do colo e vamos tentar pousar, é natural que haja esse despertar, porque nós movimentamos. E eu costumo dar o exemplo, se transpusermos para os adultos e nós imaginemos que nós adormecemos no sofá e por algum caso alguém pega em nós e nos transporta para a cama, nós vamos dar por isso. Efetivamente podemos não dizer nada a ninguém, se calhar não dizemos, continuamos a dormir, alguém nos transportou, foi ótimo, continuamos a dormir, mas efetivamente vamos dar por isso, porque o nosso sono é reversível, nós fomos movimentados, fomos transportados e então alguém nos transporta e nós vamos dar por isso. No entanto, podemos não dizer nada a ninguém, coisa que não acontece com a criança, porque ela adormeceu de uma determinada forma e aquilo que estávamos a falar, cada vez que ela despertar, ela vai necessitar de voltar àquilo que a adormeceu para continuar a dormir. Então desperta assim que a colocamos no berço. Ou na cama, é natural. Sempre que há essa movimentação, acaba por despertar, sim. Como é que nós podemos fazer aqui, de uma forma respeitosa, esta transição, por exemplo, de um pai que adormeceu a criança sempre ao colo, não é? E que tem aqui esta questão da criança ter despertar e que faz sentido, por exemplo, querer começar a que a criança adormeça diretamente na cama. Isto é um processo que pode ser feito intencionalmente, sem choros e de uma forma respeitosa, não é? Sim. Eu acho que essa questão é ser trabalhada de acordo a construir processos que façam sentido para o desenvolvimento da criança, adequados à idade e ao desenvolvimento da criança, processos estruturados, ok? E que nós consigamos, e muitas vezes nós ouvimos o trabalhar a autonomia de sono. Eu gosto mais do termo promover a autonomia de sono, porque efetivamente a criança tem as suas ferramentas, não é? Nós só precisamos lhe dar espaço. E quando isso acontece, nós lhe damos espaço e nós promovemos que isso acontece tranquilamente, ok? Temos é que lhe dar espaço no tempo dela, quando for adequado para ela, mas efetivamente acontece.
tem é que estar, a criança tem que estar preparada, tem que ter uma boa relação com o sono previamente estabelecida, tem que gostar de dormir, sentir-se confortável, estar segura. E quando isso tudo acontece, e quando ela está preparada, nós promovemos esse espaço e isso acontece. Ok? É possível, por exemplo, na tua experiência, por exemplo, uma mãe que amamenta o filho durante todo o dia de livre demanda e tem a questão, por exemplo, da amamentação, à noite reduzir a mamada ou pelo menos desassociar à noite sem fazer um desmame. Isso é possível fazer de uma forma... Sim, não... O continuar a amamentação, ok? A amamentação continuar não quer dizer que ela tenha que interferir com o sono, ok? São processos independentes. O sono pode ser estabelecido de forma saudável e termos um sono completamente saudável e a amamentação continuar. Ou seja, não é necessário tu deixares de fazer o desmame só porque queres deixar de dar mama à noite. Não. É possível fazer não, até porque quando um bebê é muito dependente da mama para adormecer, para continuar a dormir e tudo mais, e se faz um desmame abrupto, isso vai ter influência no sono, obviamente, não é? Porque o bebê não tem outras ferramentas. E, portanto, é mesmo importante que o caminho não seja o desmame. Por vários fatores é importante que o caminho não seja o desmame. E que nem seja aquela coisa de desiste, olha. Sim, de repente exatamente. A criança deixa de ter tudo, tem que passar a dormir sozinha, tem que passar a dormir sem mama, e ia ser uma coisa tão radical porque a criança acaba por sentir isto tudo. Sim, é importante que sejam processos adaptados à idade, ao desenvolvimento da criança e que sejam feitos de forma progressiva, ok? Quando é que faz efetivamente sentido, ou que características, ou que alertas é que nós podemos estar que faça sentido passar a criança para o seu quarto, ou seja, deixar da criança dormir no quarto dos pais, dormir no next to me, no berço, o que quer que seja, e passar para o quarto onde ele passa a dormir sozinho. Quando é que há aqui evidências ou quando é que é mais aconselhado fazer esta transição? Então, aquilo que nós temos de indicações em termos de segurança é que a criança se mantenha no quarto dos pais, ou seja, na proximidade dos pais, no mesmo quarto, pelo menos até aos 6 meses, idealmente até 1 ano, mas 6 meses no mínimo, mas idealmente até 1 ano. A partir daí, é um bocadinho quando fizer sentido para os pais e que segundo percebam se a criança está preparada ou não. E nós podemos ter uma criança de 15 meses que está super preparada para ir para o quarto dela, podemos ter uma criança de 15 meses igualmente que não está preparada para ir para o quarto dela. Ou porque ainda não estabeleceu uma relação de segurança com aquele sítio, ou porque está a passar aqui por outras alterações na vida dela que não devemos juntar mais essa alteração. Aqui uma série de coisas. Ou então até podemos ter uma criança que tem um sono perfeitamente saudável no quarto dos pais, embora já tenha, por exemplo, 15 meses, aqui no mesmo exemplo, ou temos outra que tem um sono fragmentado ou porque acorda quando os pais entram no quarto. Ou seja, quando de alguma maneira o sono dela também começa a ser prejudicado por outros fatores. Exatamente, externos, ou por exemplo os pais entram no quarto e ela tem aqui um limiar de despertar que desperta logo, ou um pai sai muito cedo de manhã, ou a mãe sai muito cedo de manhã, o despertador toca e o sono dela é perturbado. Podemos ter um dos pais que ronca e isso há aqui diversos fatores ambientais que nos podem dizer, se calhar o sono da criança é mais saudável num outro quarto. No entanto, idealmente manter até aos 6 meses no quarto dos pais, idealmente até 1 ano, mas pelo menos até aos 6 meses. É aquilo que temos em questões de segurança. E há pouco falaste aí na questão da criança também sentir que é um espaço seguro. É muito importante a criança criar uma relação de espaço seguro no quarto que vai fazer a transição, não é? Sim, por exemplo, brincar lá durante o dia, não sei se faz sentido as cestas, não sei, digo eu. Sim, ter aqui um espaço, ter no quarto um espaço que ele perceba que é seguro. O brincar é um bocadinho que não sei bem. Isto porquê? Porque é importante que a criança perceba que o espaço é para dormir. E não propriamente para ir brincar. Tá bem? Até porque às vezes quando existem muitos brinquedos no quarto depois dificulta um bocadinho o adormecer e tudo mais.
No entanto, é muito importante que tenha aqui, por exemplo, até pode servir de sítio, por exemplo, para fazer o ritual pré-sono, mesmo no momento em que depois transitamos para o quarto Ou se dos for pais. uma criança, por exemplo, que faça a cesta, por exemplo, fazer uma cesta lá durante o dia? Sim, começar Pode pelas fazer cestas sentido. pode fazer sentido. Isto depende depois já muito um bocadinho de cada caso individual, não é? Mas pode fazer sentido começar No pelas nosso caso, cestas. isso lutou muito. Ele fazia as cestas maravilhosamente bem no quarto dele. O sono noturno já não. Quando foi Exatamente. em transição, não, já foi mais difícil. Mas, por exemplo, as cestas, ele Sim, ficava lá exatamente. super tranquilo. É muito importante que a criança perceba que aquele também é um sítio onde ela pode dormir e pode dormir de forma segura. Quando nós temos aqui, por exemplo, uma criança que mudou de casa, que vai para um espaço novo, para uma casa nova, por exemplo, uma casa maior, ou seja, mudou as condições dela, do ambiente dela seguro, isto pode influenciar o sono dela durante um período. Pode haver aqui um período novamente de, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos que já dormia a noite inteira sozinho, que agora de repente vai para uma casa nova, estou a dar um exemplo, não é? Que acontece, vai para uma casa nova e está terrível, não quer dormir, tem medo, ganha muitos medos, precisa muito mais dos pais. Como é que nós lidamos com essa situação? Ou se é expectável que estas situações aconteçam? Sim, é super natural que qualquer alteração na vida da criança influencie o sono. Até na nossa, não é? Sim, também sim, influencia. sim. E na criança é a mesma coisa. A mudança de quarto, de casa, a mudança de professora na escolinha, a mudança de coleguinhas, a mudança de escola. Ok. E isto é algo que acompanha desde os bebés até crianças mais velhas. E é natural que aconteça. Qual é a abordagem dos pais? É acolher sempre, manter os bons hábitos de sono e acolher sempre, porque a criança naquele momento está a manifestar que necessita aqui de algum tempo de adaptação, ok? Acolher não significa, ou seja, não significa que abdiquemos dos bons hábitos de sono, e isso podemos manter sempre, mas acolhemos sempre a criança naquilo que ela precisar. Ok. E no caso, por exemplo, de uma criança, por exemplo, ter medo do quarto, como é que nós podemos criar ali uma associação dela? Ok, isso é uma questão que necessita de ser trabalhada no sentido de perceber de onde é que vem esse medo, não é? Pois, Perceber claro. de onde é que vem esse medo, e pode vir aqui de vários fatores, e percebermos se é algo que, de ser uma novidade, de ser algo novo, não é? Ou se efetivamente é algo que precisa de um trabalho mais específico. Ou, por exemplo, da escola. Nós, por exemplo, sentimos na altura que o Duarte foi para a escola, ele esteve comigo até aos 18 meses, e quando o Duarte foi para a escola nós sentimos que houve ali um período do sono, e até mesmo connosco, que ele precisava muito mais do nosso contacto. Claro. Por exemplo, tivemos que se calhar estar ele desde o verão, que nós já estávamos na cama e era só ficar ali ao pé dele, e ele, tanto que nós demos na escola, ele adormece sozinho, é tudo ok. E depois, de repente, tivemos ali um período em que ele precisou muito mais de nós fisicamente. Tivemos que nos voltar a deitar. A cama dele é daquelas Montessori, de solteiro. Nós tivemos que nos voltar a deitar mais com ele, dar mais aquele Claro. aconchego e voltar quase assim. Eu não gosto de chamar regressão, mas foi um bocadinho quase voltar uns passinhos atrás para voltar outra vez a ele sentir aquela confiança. E no caso dele foi só simplesmente, entre aspas, ir para a escola, não é? Sim, mas isso é algo que acontece muitas vezes, porque uma das coisas para o sono correr bem é haver muito tempo de contacto com os pais. Ok. É muito importante. E nós vivemos num mundo, numa sociedade em que estamos muito corrido, ok? E que às vezes nós damos por nós, e se nós pensarmos, eles estão muito mais tempo na creche do que connosco em casa. Sim. E efetivamente, eles precisam de sentir que nós passamos tempo com eles, que o adulto passa tempo com eles e que está disponível para eles. E às vezes isto é um bocadinho diferente, passar tempo com ele e estar disponível para ele. Ou seja, estar aquele tempo de qualidade, sem distrações, ali, exatamente. sem mais nenhuma... E isso interfere muito com o sono. Com a predisposição para ir dormir, até com os despertares noturnos, isso pode influenciar. Ok. Isso, nós vemos alterações no sono quando o bebê vai para a escola, quando a mãe começa a trabalhar, até já há situações em que aquele horário em que a mãe estava no horário da amamentação e depois o horário da amamentação acabou e a mãe passa mais tempo no trabalho. Tudo isso são alterações que o bebê sente, não é? Porque efetivamente o tempo de contacto e o tempo de qualidade com os pais é muito importante. Para tudo. Para o sono também. Porque às vezes temos muito aquela ideia de que tudo é fator e tudo influencia, mas não temos noção da importância que o sono efetivamente tem na vida da criança, e que uma pequena coisa que para nós é tão
singular, não é? Que depois na Sim. vida da criança pode ter um impacto gigante, nomeadamente no sono. E o sono influencia tudo. O sono influencia tudo. Influencia Também é por isso que eu acho também que gosto tanto, porque realmente é algo que, quando não está bem, tudo o resto fica modificado. E não é só na criança, é na família toda. Na família toda, sim. Eu acho que a privação de sono é das coisas mais difíceis de nós lidarmos. Sim. Porque é uma exaustão constante, não é? A criança está cansada, nós estamos cansados e depois é uma bola de neve em que vivemos quase... Efetivamente é muito difícil. Sim. A hiperventilar de cansaço e é mesmo... E depois todas as restantes dimensões da vida da criança, ela acaba por ficar menos disponível. Okay? Sim. E já para não falar em todos os aspectos de saúde, que quando o sono não é saudável, nós temos imensos estudos que comprovam de que tem imenso impacto a nível da saúde metabólica, cardiovascular, tudo aqui um mundo em que o sono influencia, mas também temos aquilo que é muito visível para nós, que é a disponibilidade da criança para tudo o resto, que fica completamente afetada. Já estamos mesmo quase a terminar, mas eu tenho mais 2 questões para ti. Quando é que é... não é quando é que é. Há muito aquela ideia que nós, pais... Quando é que ele vai dormir a noite inteira? Quando é que é suposto ele dormir? Porque é que o vizinho já dorme a noite inteira desde os 5 meses e o meu tem 1 ano e meio e ainda não dorme a noite inteira? Qual é que é mesmo aqui a expectativa que nós podemos... Lá está, isto é a nossa expectativa, não é? Em primeiro lugar, isto é a nossa expectativa. Mas o que é que... A noite inteira é suposto acontecer? Quando é que é suposto acontecer? Ou não existe um tempo para isso? A literatura é um bocadinho... não tem assim uma idade específica. Um bocadinho como aqueles intervalos que nós falávamos há pouco. É perfeitamente normal que no primeiro ano de vida haja esses despertares. É natural que a partir do primeiro ano de vida eles vão cessando, está bem? E se calhar aqui, por exemplo, diria que a partir dos 18 meses é importante nós pensarmos que seria importante ter um padrão de sono consolidado, está bem? E se não acontecer, perceber porque é que não está a acontecer. Eu digo isto no intuito também de nós percebemos que nem tudo é normal. Sim, e que exatamente. há fatores que a gente também tem que perceber. Ok, pormos aqui um bocadinho as balizas de se isto acontece com esta idade, e perceber. Ainda é suposto, não é? E há uma coisa que é importante nós percebermos, que em qualquer idade nós temos direito a ter uma noite má. Claro, e podemos ter direito a ter uma noite em que despertemos, em que seja pior e tudo mais. No entanto, quando isso acontece de forma recorrente, é importante perceber o que é que está a acontecer. E se for uma criança pequenina, e se for aqui durante o primeiro ano de vida, é natural que haja esses despertares, também, que seja um padrão de sono que ainda não seja uma noite completa, também. É normal que esses despertares vão diminuindo ao longo também do primeiro ano de vida, que vão diminuindo, mas que é normal que ainda aconteçam. Okay? E depois, a partir do primeiro ano de vida, irem cessando. Ok. E para aqui o último tema que eu gostava muito que nós pudéssemos falar, que eu acho que também é aqui uma questão que os pais muitas vezes vivem esta dúvida, é a questão aqui dos sonhos, dos pesadelos, dos terrores noturnos. Quando é que uma criança começa a sonhar? Ou quando é que a criança sonha desde quando? Isso é assim, o sonho é uma característica que acontece no sono, na fase de sono REM, não é? E, portanto, existindo essa fase de sono, é natural que aconteçam esses sonhos. Aliás, ela é caracterizada pela presença desses sonhos mais vívidos, que nós temos muito a capacidade depois de contar quando estamos acordados. Sim. Terrores noturnos depois já é uma situação diferente. O terror noturno é uma parassónia. Ou seja, aqui algo de estranho que acontece durante o sono, explicando assim de forma muito simples, mas ela não é característica do sono REM como os sonhos ou os pesadelos são. Os terrores noturnos é uma parassónia que acontece durante a fase de sono no REM. Okay? E o que é o terror noturno? É aqui uma situação de terror, de pânico, que a criança demonstra, não é? No entanto, ela está a dormir. Ou seja, ela demonstra este comportamento, pode abrir os olhos, pode vocalizar aqui algumas frases ou palavras que sem grande sentido, uma situação muito assustadora para os pais e eu percebo perfeitamente. No entanto, aqui descansar um bocadinho de que
ele não está propriamente em sofrimento, embora nós estejamos a ver aquela situação, não está propriamente em sofrimento. Ela na manhã seguinte, se for um terror noturno, tipicamente não se recorda, ok? É uma questão que não é muito frequente aliás, ela acontece tipicamente pode acontecer a partir do primeiro ano de vida, mas tipicamente acontece aqui entre os 4 e os 12 anos, mais com um pico entre os 5 e os 7. E é muito pouco frequente após a puberdade, embora possa acontecer em adultos e ser aqui uma situação diferente, após a puberdade é menos frequente. Mas é realmente aqui uma situação muito assustadora para os pais, mas que realmente é importante referir que a criança não está em sofrimento, não está a passar por aquele terror todo que nos demonstra. É importante manter as questões de segurança todas asseguradas, porque pode ser mesmo muito brusco, muito movimentado, e isso é importante perceber se o que é que está de segurança no quarto que nós possamos assegurar. E como é que os pais devem reagir quando estão perante uma situação de um terror noturno? Devem tentar acalmar a criança? O que é que devem fazer? Não, isso é uma questão importante, porque é muito difícil dizer a um pai, não é, que não é para fazer nada, não é? Porque realmente é difícil. Mas realmente quando nós estamos a interagir e a perguntar, mas o que é que se passa? Diz-me, conta-me, a criança não nos está a reconhecer, ok? É importante percebermos que quando nós estamos ao pé dela, ela não nos está a reconhecer. E isso ainda pode perpetuar mais o episódio. Okay? Geralmente tende a ser aqui um episódio que pode ser curtinho, mas pode-se prolongar até meia hora, 1 hora, e se forem episódios maiores... E está sempre a dormir a criança, supostamente. Exatamente, sim. Sim. Mas se forem episódios maiores e muito frequentes, então é necessário perceber o que é que se passa, porque existem... não se percebe muito bem porque é que o terror noturno acontece. Sabemos que existem determinados fatores que estão aqui na base, e isto podem ser fatores genéticos, maturacionais, de desenvolvimento, ambientais, aqui uma série de coisas. Há aqui uma série mesmo de questões mais patológicas que podem predispor ao terror noturno, como é o caso de patologia de sono, como o síndrome das pernas inquietas, ou aqui a parte da parte mais respiratória, o síndrome da apneia obstrutiva de sono, ou então até as perturbações do neurodesenvolvimento, a perturbação do espectro do autismo, aqui a hiperatividade de déficit de atenção também pode predispor aos terrores noturnos. No entanto, ou por exemplo, a questão da privação de sono também é algo que pode predispor ao terror noturno. No entanto, não sabemos bem o que é que causa. Sabemos que há alguns fatores que predispõem, mas na verdade não sabemos o que é que causa. E isso é importante se forem episódios recorrentes e episódios muito prolongados, então procurar ajuda. Ou seja, aqui só fazendo aqui uma distinção, que isto não é sequer equiparado a um pesadelo simples. Não. Ou seja, no pesadelo, se for uma criança mais... No caso do Duarte, não, mas se for uma criança mais velha, ela depois consegue contar o que é que foi o conteúdo do pesadelo, tem medo associado ao conteúdo mau que o pesadelo teve, que o sonho teve, não é? Mas no terror noturno não. Tipicamente a criança não tem essa recordação. E depois há outra coisa que nós podemos distinguir, é que o nosso sono não é sempre igual ao longo da noite. Na primeira fase da noite nós temos sono predominantemente mais profundo. Na segunda fase da noite, na segunda parte da noite, nós temos predominantemente sono mais REM. Então esse terror noturno, sendo uma parassónia que acontece durante a fase de sono no REM, ela acontece tipicamente na primeira metade da noite, na primeiro terço, primeira metade da noite, na primeira parte da noite. Os pesadelos não. Os pesadelos tendem a acontecer, como são relacionados com o sono REM, tendem a acontecer na segunda parte da noite. Isso é igual com os adultos, não é? Sim, essa parte dos sonhos, sim. Terrores noturnos não são tão frequentes em adultos, embora quando aconteçam sejam muito mais graves e muito mais agressivos, mas não é tão frequente. Isto também nada equiparado a um sonambulismo. Ok, é outro tipo de... Sim, exatamente, que nada tem aqui a ver, é mais tranquilo e tudo mais, mas é outro tipo, e nós, indo aqui para a parte das perturbações de sono, temos aqui um leque enorme. Só mesmo em título de curiosidade, as crianças podem ser sonâmbulas, ou seja, há sonambulismo em crianças? Exatamente, a criança pode ser sonâmbula, sim, exatamente. E pode ser simplesmente por um período derivado de alguma situação, ou a criança sente sonâmbula, é sonâmbula... Não sei, estou mesmo a fazer uma questão... Eu acho que é assim, pode ficar na infância ou pode perpetuar-se para a vida adulta, sim. Okay. Não quer dizer,
E pode ser, a criança pode também ter alterações do sono dela simplesmente por estar a viver um período da vida dela. Sim, aliás, mais desafiante. Exatamente. Não é? Aliás, também outra das questões que estão descritas, como por exemplo nos terrores noturnos que estão descritos, é que as situações de stress, de ansiedade de separação, de viver questões de bullying na escola, por exemplo, também são fatores predisponentes para a existência de terrores noturnos. Portanto, todas essas questões da parte mais psicológica são fatores super importantes também para todas as questões de sono. Ok. Quando é que é efetivamente necessário nós termos uma consulta? Ou seja, quando é que nós devemos ter aqui alguns alertas, ou quando é que pode fazer sentido nós termos uma consulta de acompanhamento do sono, neste caso infantil? Ok, então, olha, eu acho que é muito, muito importante e até pode não ser consulta, mas pesquisar alguma informação credível e junto de profissionais de saúde durante a gravidez até. Okay. Para sabermos aquilo que é esperado do sono da criança, o que é esperado do sono do bebê, como é que ele evolui, o que é que nós podemos fazer para promover hábitos de sono saudáveis. Okay? Ter aqui alguma base que nos indique o que é que nós podemos fazer para promover um sono saudável ao longo da infância. Okay? E isso é super importante, é nós termos aqui essa parte muito bem percebida do que é esperado, o que é que pode acontecer, o que é que já não entra aqui no padrão de normalidade, o que é que nós podemos fazer, é super importante. E depois, efetivamente, quando surgem essas alterações daquilo que é esperado e quando surgem aqui dificuldades, ou seja, a resistência ao sono, os despertares noturnos, os múltiplos despertares noturnos, a dificuldade a adormecer. Depois também temos aqui outras questões, por exemplo, o despertar, que temos crianças 4, 5 da manhã e depois já não voltam a conseguir adormecer. Quando percebemos que efetivamente a criança anda cansada e que não consegue ter uma dinâmica diurna natural porque efetivamente está muito cansada. E então é natural que necessita aqui de alguns ajustes no sono. E aí procurar ajuda é fundamental. E não deixar arrastar, é muito importante. Não deixar arrastar. Não pensar isto resolve-se com a idade. Todos os podcasts que eu tenho gravado até agora, eu acho que a gente termina sempre com não deixar piorar, não é? E é engraçado porque muitas das vezes nós temos um bocadinho aquela questão de isto é normal, isto talvez espaço, não é? É uma fase. E depois quando nós damos por nós já está a família exausta, já está a família super cansada com a questão, já não sabem o que fazer, lá está, já experimentei de tudo e não consigo fazer nada. Ok, então mas efetivamente tiveste apoio, falaste com quem? E um dos objetivos deste podcast é mesmo este também, que é desconstruir que nós podemos pedir ajuda, que há tantos profissionais e é nós procurarmos alguém que efetivamente nos ajude e diga ok, isto realmente é normal ou isto não é normal e podemos pegar nisto e desconstruir para não... A maternidade e a parentalidade em si já é uma fase tão difícil, tão desafiante na vida de um casal, não é? E de uma família, que se nós também não tivermos alinhados no sentido de percebermos onde é que nós podemos ir, ainda se torna mais pesado e mais difícil, não é? E às vezes há certas coisas que nós podíamos ter mais apoio e não estar a passar por aquilo daquela maneira e pronto, e por algum motivo não o fazemos. E o sono, eu acho mesmo que o sono estando alinhado, não é só para o bebê, é para os pais também. Porque quando um bebê está a dormir bem e está feliz e está bem disposto, tudo o resto também funciona e flui. Por isso, o sono acho que é mesmo importante. Mesmo para terminar, eu costumo dizer que um pai e uma mãe a definição de um pai e de uma mãe incríveis são os pais que diariamente dão o melhor de si. Se tu tivesse que dizer numa frase, numa palavra, o que é que para ti é a definição de um pai ou de uma mãe incrível, o que é que tu dirias? Eu acho que pai e mãe descrevem muito bem o facto de serem incríveis. Não têm que fazer nada quanto a isso. Acho que pai e mãe já é algo que descreve algo que é incrível, não é? E tenho a certeza que todas as pessoas que nos ouvem diariamente fazem o melhor que sabem e aquilo que estão a pensar que é o melhor para o filho delas, não é? E eu acho que só isso já é fantástico. Portanto, não há nada que descreva melhor algo fantástico do que pai e mãe. Acho que é mesmo isso. Adorei. Obrigada. Foi assim mais uma conversa de Vibram. Espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio. Obrigada.